nós estamos tratando exatamente matemática financeira. Nós vamos trabalhar aí com juros simples, juros compostos, descontos, aumentos, coisas do tipo. Esse material que está aqui na tela, né, vocês têm aí no livro de vocês, tá bom? Vocês têm na página 60. E aí vocês têm algumas observações nesse material. Aí quem vocês podem estar com o livro, como eu falei lá no início da reunião, vocês podiam estar pegando o livro para vocês estarem, né, utilizando. E aí, dentro da matemática financeira, uma coisa que ocorre aí no nosso dia a dia, às vezes você vai numa loja, você vai comprar um produto, aí tem lá 5% de desconto. Aí às vezes você comprou um produto nessa semana, na outra semana já teve um aumento, tá? E aí tudo isso, né, faz parte da matemática financeira, os juros simples, os juros compostos, tá? E aqui nessa primeira página fala aí, mais a leitura, falando aí de algumas situações do nosso dia a dia. Eu deixei um vídeo para vocês lá no canal aí sobre essas páginas aqui desse livro, tá? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma coisa muito importante que vocês realmente devem estudarem bastante, porque é muito usado não só aqui no 8º ano, aliás, no 9º ano, mas e no ensino fundamental, mas também lá no ensino médio é muito usado essa questão da porcentagem. E sem falar do nosso dia a dia. Inclusive a questão de empregos de vocês futuramente, algum negócio próprio que vocês tiverem, sempre a gente está trabalhando com porcentagem, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo a seguir em relação a pacotes de viagens ofertados, tá? Aqui nós temos, diz o seguinte, em alta temporada nós temos aí um pacote de quanto, né? Em Foz do Iguaçu, de 1.400 por pessoa, né? Mas nesse caso aí, na baixa temporada, pode ter um desconto de 28%. Então aqui nós estamos tratando de quê? De porcentagem. Olha só, 28% de 1.400. E aí um importante você lembrar o seguinte, isso significa, esse 28%, que em cada 100 você tem quanto? Tem 28. A cada 100 desse aqui, olha, aqui tem 14 100, né não? 14 100 você tem aqui. Em cada 100 desse, né, você vai ter exatamente 28, porque é 28%, 28 em 100. Então, a porcentagem é sempre bom você lembrar. Quando eu digo 10%, é 10 em 100, tá bom? E aí, tem umas quantidades que são boas, a gente está trabalhando, tem outras que é mais complicadas. Mas aí, para isso, existe o cálculo da porcentagem. Existem diferentes fórmulas, né? Aliás, diferentes formas, né, da gente estar calculando aí porcentagem. Aí aqui ele coloca um exemplo, tá bom? Porque olha só o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu falei para vocês que tinha 14,100. O que que aconteceu? Ele pegou aqui 1.400, dividiu por 100 dá 14. Então isso quer dizer o seguinte, que eu tenho aqui, ó, 100 mais 100 mais 100, né? 14 vezes. E em cada um desses 100 eu tenho o quê? 28, né? Porque é 28%. Por isso que ele pegou aqui, olha, 14 vezes 28. É uma maneira aí da gente estar calculando, né, a porcentagem. E aí, aqui ele coloca o seguinte, uma situação dessa eu posso trazer várias perguntas. Eu posso perguntar, por exemplo, quanto que é o desconto, quanto que a pessoa vai pagar, tá bom? De repente dá uma situação dessa, então 28%, qual o desconto que a pessoa ganha? Então quanto que a pessoa vai pagar com esse desconto? Inclusive a questão 2 da devolutiva é parecido, né? Eu tenho uma situação de um carro lá que tem um desconto e a pergunta parece que é qual o valor a ser pago na compra à vista por esse carro. Então você vai calcular o desconto e vai tirar ele fora, tá? Então, aqui nesse caso, deixa eu ver aqui, eu acho que alguém está solicitando a entrada.
Então, nesse caso, o que você deve fazer é verificar a pergunta. A gente tem sempre o cuidado de verificar a pergunta, porque se eu tenho 28% de 1.400, eu posso gerar aqui duas perguntas. Qual o desconto? Qual o desconto? Ou qual o preço do pacote, né? Após desconto. Após desconto. Eu vou só resumir aqui. Aí o que você faz? Para você calcular, aqui a gente tem N maneiras. Eu creio que vocês já deram uma olhada nesse material. Tem a regra de 3, né? Tem esse procedimento aqui que o autor fez, né? E aqui, olha, já tem um cálculo da própria porcentagem, porque esse daqui é parecido com esse. Essa primeira maneira que ele resolveu. É muito parecido, porque ele pega aqui, olha, 28 em 100, porque ele pega o número do percentual, coloca sobre 100, vezes a parte inteira, que é 1.400. Aí observe que ele pega aqui, ó, esse dividido por esse, né? Essa multiplicação dividida. Ele usa, pessoal, o processo aqui da multiplicação. Ele multiplica 28 vezes 1.400 e depois divide por 100. Aqui tu poderia fazer isso. Cortava esses dois zeros com esses dois zeros, ficaria 28 vezes 14. E 28 vezes 14 dá exatamente 392. Aí eu pergunto para vocês, qual o valor do desconto? O desconto aí é 392. Então, esse é o desconto. Aí, se eu perguntar para vocês qual o preço a ser pago, você pegaria o preço total, 1.400, menos 392, que no caso aí vai ficar 1.008, né? Porque 400 menos 392 dá 8 e aí o 1.000 permanece. Então, uma maneira aí de você calcular. Você tem que ter sempre o cuidado da pergunta, eu estou querendo desconto ou eu estou querendo o valor, o novo valor. E isso você tem que ter cuidado, porque são as perguntas que sempre caem em prova, até em provas de concursos, vestibular, o Enem, isso aí cai bastante, tá? Aí tem as observações aí, eu pedi aqui, note que quando falamos na porcentagem, já estamos falando em 100, né? Essas observaçõezinhas aí. Uma terceira maneira de você calcular é essa, né? Aqui eu chamada regra de 3, tá? Regra de 3 simples. Eu peguei aqui 1.400 está para x, assim como 100 está para 28. E aí você faz o famoso cruz credo, multiplica aqui, ó, x vezes 100, 100x, e 1.400 vezes 28, que dá isso aqui. Aí você cancelando os dois zeros aqui, ó, fica quem? 392 dividido por 1, que dá 392. Uma outra maneira de vocês resolverem o cálculo de porcentagem, tá bom? Quando vocês forem calcular a porcentagem, vocês podem estar fazendo, eu tenho aqui, olha, 28 sobre 100, né, 28% de 1.400, aí eu faço isso. Eu aconselho, em vez de multiplicar, sempre estar dividindo, eu acho bem mais prático, principalmente quando acontece zeros, eu trabalho com números menores. Uma outra coisa de vocês fazerem, inclusive tem um vídeo aí no meu canal que você pega esse número decimal, tá? 28% é a mesma coisa que 0,28. Aí multiplica pelo inteiro. E aí você já vai encontrar aqui o percentual 392. Você multiplica direto usando o número decimal. Se você usar sobre 100, você multiplica, divide ou divide e multiplica, tá? Quando você usa o decimal, você já encontra direto. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, eu vou botar bem aqui, 30% de 30%, eu vou pegar o número fácil aqui, 30% de 100. 30% é a mesma coisa que 0,3, aí vezes 100, tá? Isso aqui dá 30. Então, isso é um cálculo bem rápido, bem prático também. É uma maneira aí de você calcular. Num vídeo que eu mandei aí para vocês o link, tem essa transformação de números do percentual em números decimais e vice-versa. Bem prático, bem rápido, tá?
A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é estar aprendendo esse cálculo, tá, de porcentagem. Vou só abrir um Word bem aqui para a gente fazer uns exemplos, fica melhor do que encher esse monte de coisa aqui, tá? O cálculo da porcentagem, se não me engano, nem tem muito nos exercícios de vocês. Eu acho que eu coloquei pouquinho lá, tá? Mas vamos ver bem aqui uns exemplos. Porque para você resolver uma situação de juros, você acaba usando a porcentagem. Não tem jeito, não tem como você fugir dela, tá? Então aqui vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui 25% de 450, tá? Então o que você vai fazer? Esse procedimento aqui você pode lembrar que 25% é 25 sobre 100, tá? Vezes o inteiro, nesse caso aqui, vezes 450. E aí agora você vai estar multiplicando, multiplica, depois divide. Olha só, pessoal, vou multiplicar 25 vezes 400, eu vou encontrar um número bem alto. E depois eu vou dividir por 100. Então, para me pegar aqui um caminho bem prático, eu posso fazer assim, ó, eu corto esse com esse, né? Cortei o zero, estou dividindo. E quanto é 45 dividido por 10? 45 dividido por 10 dá 4,5. Então, eu vou ficar assim, ó, 25 vezes 4,5. Tá bom? Observe, eu dividi esse número por 100. Aí eu cortei um zero, ficou 45 por 10, que dá 4,5 vezes 25. Aí, vamos lá. Quanto que é? Aqui eu tenho a parte inteira. Eu vou fazer isso aqui mental. Vocês podem armar a continha e estar multiplicando. Fazendo mentalmente, eu tenho aqui, olha, a parte inteira. 4 vezes 25 dá 100. E aqui eu tenho a metade, né? É 0,5, é a metade de 25, que dá 12,5. Então, isso aqui fica 112,5. Tá? Se for unidade monetária, no caso real, ficaria 112,50. Ah, professor, eu não sei fazer esse cálculo mental. Você pode fazer aqui, olha, pega 25 vezes 4,5, aí multiplica. 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12. 4 vezes 5, 20. Aí já bota aqui, né? Já debaixo do 4. Aí 20 foi 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Aí você vem aqui, ó. Agora você soma. 5, 2, 1 e 1. E aí você observa a vírgula. Eu tenho uma casa decimal aqui e aqui eu não tenho nenhuma. Então vou ter uma casa decimal no resultado. Olha, 112,5. Então você pode estar armando a continha, fazendo, não tem nenhum problema. O interessante é você aprender realmente a fazer e fazer corretamente. Essa parte de macete, né, eu gosto muito de usar simplificações porque eu ganho tempo, tá? Vou fazer aqui um outro exemplo. Você tem aqui 2% de 560. Então você pode pegar aqui, olha, você na parte resolutiva, você vai ter aqui 2 em 100, 2 em 100 vezes 560. E aí você pode fazer o mesmo processo, né? Pode estar simplificando. Eu posso cortar esse com esse, tá? Fica 56 por 10. 56 dividido por 10 dá 5,6. Aí, no caso, isso aqui vai dar 1,2, vai ficar 2, vai 1, né? Isso aqui vai ficar 11,2, né? Eu fiz aqui também mentalmente, 11,2. Então, você armando a conta, você teria aqui, olha, 5,6 vezes 2, tá? Aqui dá para você perceber que 2 vezes 5 dá 10, né? E 2 vezes 6 daria 12, no caso, aqui é um decimal, vai ficar 1,2, né? Somado com 10, 11. Mas, fazendo o cálculo, 2 vezes 6, 12, vai 1. E 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Aí você tem uma casa decimal, aí você acrescenta aqui, 11,12. Uma outra maneira da gente estar resolvendo era você estar usando o número decimal direto, tá? Eu
Gosto muito dessa parte do decimal. Olha como que ficava aqui. Eu tenho 25% sobre 100. Aliás, 25% de 450. Eu posso fazer assim. Qual o número decimal que representa 25 sobre 100? É 0,25. Aí eu pego esse número aqui, vezes a parte inteira. Quando você multiplica 0,25 vezes 450, dá 112,5. Ah, professor, acaba sendo mais complicado. Isso parte de cada aluno, viu? Tem uns que têm facilidade de uma maneira, outros têm de outra maneira, enfim, aí você vai montar aquela que se encaixa melhor para você, tá bom? É sempre importante você adotar aquilo que é melhor para você, porque às vezes você acha uma mais fácil, o outro já acha outra maneira, e aí você está sempre procurando melhoria. O importante é você conseguir o que é correto no final. Aqui 2%, por exemplo, é 0,2. Eu não vou explicar essa parte de transformação nesse vídeo porque fica longa. Eu já tenho um vídeo aí explicando, tá? 2% é 0,2, 2 centésimos. Então tá lá na segunda casa. Vezes 560. Quando você multiplica, você poderia armar aqui, olha, 560 vezes 0,2. Vamos fazer essa conta aqui só para vocês conferirem como que faz essa conta com decimal. Só para a gente dar uma reforçada. Eu vou colocar para cá, que aí já está no final da página. Vou colocar aqui. Olha, 560 vezes 0,02. Vocês observam que a gente tem duas casas decimais, né? Então a gente vai ter duas casas decimais lá no resultado. 2 vezes nada, 2 vezes 12, aliás, 2 vezes 6 dá 12. Aí vai o 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Aí esse 0 vai só zerar, né? 0 vezes 0, 0 vezes, enfim. Esse último eu não vou nem precisar dele. Que eu vou botar o 0, aqui 2, aqui é 1, saiu parecendo um 0, né? Então, aqui o que é que acontece? Eu tenho duas casas decimais aqui, olha. Então, aqui vai ser duas casas decimais, 11,20, que é a mesma coisa que 11,2. Esse 0 aqui eu posso acrescentar o tanto que eu quiser após a vírgula, não vai alterar em nada, tá bom? Então, você encontra aí o mesmo resultado. Uma outra maneirazinha aí de você estar resolvendo porcentagem. Trocar, né? A gente tem que ver o comando da pergunta, tá? Tem que ver esse comando. E os descontos sucessivos. É a mesma coisa. Você não pode calcular tudo de uma só vez. Diz assim, ó. Uma concessionária está em liquidação. O preço de um veículo que custa 4.500 está com desconto de 16%. Esse 16% é em cima de quem? Do preço anterior. Aí, do preço inicial. Aí ela pergunta aqui. Continua. Além disso, se o pagamento for à vista, tem um desconto de quanto por cento? De 5%. De 5% calculado após. Esse após é muito importante. Após desconto. Então, isso daqui tem todo esse processo. Primeiro, calculou 16%, que deu 7.200. Aí o preço do carro é 37.800. Isso após primeiro desconto. Ele vai pagar à vista, então ele tem aqui, olha, 5% em cima de quem? De 37.800. E esse desconto, ele chega aqui a 1.890, e aí o último preço, o preço final para se pagar à vista é 35.910. Eu não vou mastigar muito isso aqui, que tem um vídeo anterior explicando. A observação que eu quero fazer, não faça isso aqui, 16 mais 5 igual a 21. Não faça, porque vocês vão errar. 21% de qualquer um desses preços, de 45 mil ou de 35.900 também vai dar errado. Então não façam isso, tá? Eu não vou repetir aqui porque já tem um vídeo anterior reforçando isso aí. Eu vou estar bem aqui aplicando aqui a fórmula para vocês, só para a gente estar já praticando e vocês poderem responder aquele exercício, tá bom?
principalmente lá a primeira questão, que tá bem prática lá. É só a questão da mudança. Olha só, quando fala aí do simples, bom, vocês vão trabalhar com essa forma: J igual a CIT, que é a mesma coisa que C vezes I vezes T, onde esse C é capital, tá? Aqui eu tenho capital. Aí esse eu tenho a taxa percentual e aqui eu tenho o tempo. O que você precisa ter cuidado é o seguinte, é nesse tempozinho aqui, tá bom? Se eu coloco aí, eu vou dar um exemplo aqui só falando mesmo, porque aí eu tô gravando, depois eu disponibilizo o vídeo para vocês, tá? Vocês não precisam nem fazer o print aí da questão não, da tela não. O que vocês vão fazer? Eu tenho um capital aqui, eu vou determinar um capital aqui de R$800. Há uma taxa de 2%. E o tempo é de 3 meses. Eu vou botar essa taxa AM, tá? E aí eu já vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Quando tem AM, quer dizer ao mês, né? Ao mês. Quando tiver AA, ao ano. E aí a gente tem que estar tendo esse cuidado. Por exemplo, eu botei aqui que um capital aplicado um capital de 800 aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual o valor dos juros? Tá? Seria essa a questão. Eu quero os juros desse capital que foi aplicado a 2% em regime de juros simples durante 3 meses. Então você vai, é simples, você pega aqui J vai ser igual a 800 vezes 2%. Aí você usa ou 2 sobre 100 ou aquele 0,02, tá bom? Vezes o T. Esse aqui, pessoal, peguei aqui um bacaninho, ó. Dá para cortar os dois zeros, cortei 0 lá e cortei 0 aqui, ficou quem? 8 vezes 2 vezes 3. Isso aqui dá 48. Então isso aqui gerou apenas R$48 de juros durante esses 3 meses. Beleza? Bem bacana. Agora, eu vou passar uma situação para vocês diferente, parecido com a primeira questão. O que acontece? Eita, que esse sensorzinho aqui tá ruim. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Se um capital de R$300, vou botar a sigla aqui não, rendeu, vou botar aqui R$18, 18 reais de juros durante 2 meses. Qual foi a taxa de aplicação? Vocês observam que aqui eu dei um capital. Vamos aqui montar a questão. Vamos lá. Eu dei aqui um capital. Capital foi quanto? 800. Eu dei os juros, porque está dizendo rendeu, né? Rendeu de juros, né? Então eu dei aqui os juros. 18. Vixe Maria, eu botei aqui foi 800. No caso é 300. Eu tava lá na questão anterior, né? 300 aqui. Então esse aqui 300. A taxa não temos porque está pedindo, olha, qual foi a taxa, né? Então, interrogação. E o que mais? Tempo. Tempo igual a 2. Beleza, então aqui nós vamos fazer a seguinte forma. Se J é igual a CIT, 18 é igual a 300
vezes I, que eu não sei quanto é, vezes o tempo, que esse tempo é 2. Aí você observa que eu tenho aqui, o I está em aberto. Então, vou multiplicar aqui. 300 vezes 2, 600. Fica 600 is igual a 18. Pessoal, só mudei de membro simultaneamente, não mudo de sinal, tá? Eu troquei simultaneamente. Essa parte veio para o primeiro e o 18 foi para o segundo. Agora, I vai ser igual a 18 dividido por esse bonitinho, né? Por 600. Aí é aquela velha história lá, né? Eu vou dividir um número menor que outro aqui. Eu vou estar procurando aqui os números, completar aí com aqueles zeros, né? Então tenho aqui, ó, 18 dividido por 600. Olha só como acontece essa divisão aqui. Como 18 é menor, deu zero, eu coloco a vírgula e acrescento aqui, né? Ficou 180, só que 180 continua menor. Eu tenho que colocar um outro zero e acrescentar outro zero aqui. Acompanharam? Agora ficou 1.800 dividido por 600. Eu posso cortar esses dois zeros, olha. Tá bom? E ficou quem? 18 dividido por 6, que dá quanto? Dá 3. Então, isso daqui, tá bom? É 0,03. Pessoal, a pergunta do checkmate, tá? Qual é o percentual? É zero. Aí eu boto lá na prova. Olha as alternativas cruéis, né? Que acontece. Geralmente os professores geralmente usam isso aqui, ó. Alternativa A botava 3%. Alternativa B 0,03%. Sei lá, alternativa C 30%. Então usava praticamente aqui tudo com 3, dificilmente muda. Qual seria a resposta correta, tá? Olha só, você tem que lembrar, e aí eu aconselho vocês a assistir um vídeo que tem, né, falando dessa transformação. Você tem que lembrar qual é o decimal que representa isso aqui. Pessoal, 0,3%, deixa eu ver onde é que eu coloco isso aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Dá não, lá não está aceitado. Eu vou colocar aqui. Você tem que lembrar isso aqui, ó, que 0,03 é a mesma coisa que 3 sobre 100. Olha só, 0,3 eu tenho 3 centésimos. Então, eu tenho exatamente 3%. E a resposta correta seria esta daqui, tá bom? Então, é uma pegadinha aí muito legal, tá? Que vocês têm que ter o cuidado aí de estarem observando. Aqui é taxa anual. Foi empregado o capital de 108 mil. Olha só, aqui eu já tenho capital, ó. Eu tenho 108 mil. Que em 130 dias rendeu uns juros. Então, aqui, tempo, eu vou botar aqui o seguinte. 130 dias. E aí, eu tenho que fazer essa observação aqui. Dias. Rendeu juros simples de 3.900. Então, o J aqui é 3.900. E eu quero a taxa. Só que essa taxa tem algo especial. Ela está em quê? Ó? Anual. E aqui está em dias. Então, pessoal, eu tenho que encontrar o resultado lá em anos. Eu até mandei, eu acho que a foto ontem para vocês, não foi? O que acontece aí é o seguinte. Vocês vão ter que estar montando. E quando vocês montarem isso daí, vocês vão ter que fazer essa transformação de dias em anos. Porque para vocês fazerem de anos em dias, fazer o contrário, eu acho bem ruim isso aí. Eu acho péssimo, na verdade. Eu gosto de trabalhar sempre com essa outra parte. Então, o que você faz?
Aqui está dizendo juros simples, então você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar aqui a fórmula J igual a CIT e vai desenvolver isso aqui. Quem é o J? Você já tem o J aqui que é 3.900. Vai ser igual. Aí você tem o capital, 108 mil, vezes. Essa taxa, eu não sei quem é, porque essa taxa aí é o que nós queremos procurar. Vezes o tempo, vezes T. Só que eu tenho 130 dias. E essa taxa é anual. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão transformar isso daqui em ano. E aí vocês vão usar 360. Professor, por que usar 360? Eu acho que o livro de vocês, se não me engano, não explica essa parte que eu não vi. E nem eu comentei anteriormente. Tá? Um ano comercial, ele é considerado 360 dias. Tá? O ano comercial é considerado 360 dias. Por isso que eu uso esse 360 aqui. Tá bom? Aí pronto, agora vocês só vão desenvolver isso aí. Você vai pegar aqui, ó. Você pode até cancelar, eu vou cancelar isso aqui para vocês. Você vai pegar aqui, ó, 3.900 vai ser igual a 108 mil vezes, eu vou pegar aqui 13 sobre 360, facilitando. Eu aconselho vocês de... aqui faltou I, eu vou botar no final, vezes I. Deixar o izinho aqui no final. O que vocês vão fazer aí, pessoal, é só vocês desenvolverem, tá? Esse cálculo agora. E depois vocês vão fazer a divisão, parecido com o que eu fiz lá no início aí da nossa aula. Vocês vão multiplicar esse vezes esse, tá? Vão dividir por 36. Uma parte bacana aqui, eu não gosto de fazer isso, multiplicar 108 mil vezes 13. Eu prefiro dividir 108 por 13, aliás, por 36. Se eu dividir por 13, eu vou dividir só o 108, depois eu explico a questão do zero. Se eu pegar 108 dividido por 36, vai dar 3, certo? Por que 3, professor? 3 vezes 36 dá 108. Vocês concordam comigo? 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 30, 90. 90 mais 18, 108. Olha o cálculo aí. Bacana, né? Então fica 3. Então esse você divide por esse. Ficou 3. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu vou explicar a questão do zero, tá? Quando você chega aí nos zeros, eu dividi aqui os 108, não foi? Por 36. Aí deu 3, bacana. Quando você faz isso, aí tem a questão dos zeros, né? Aí você vai e resolve eles aqui, ó. 0 dividido por 36 dá 0, dá 0 e dá 0. Isso aqui ficava 3.000. Vezes, aí o 13 vezes o I. E aí você vem pra cá. Quando você pega isso aqui agora, vai ficar 39. Não, 3.900 igual. Pessoal, 3 vezes 13, 39. Aí tem 3 zeros, 000i. Beleza. Rapaz, eu falei que não ia resolver a questão, já estou resolvendo, né? Pronto, parei. Agora é com vocês. Vocês só isolam o i, passa dividindo, depois faço os cálculos de vocês, encontra essa porcentagem que eu já fui além da conta, né? Tá bom? Vou deixar para vocês finalizarem. Já fiz demais, tá bom? Beleza. E aqui o que vocês têm que ter o cuidado é isso, pessoal. É transformar os dias em ano. Aí o ano vocês vão usar 360. Pessoal, eu usei essa questão do 360 porque aqui eu tenho uma quantidade, né? Na verdade, no momento de digitação não era para ter sido 130, e sim 120, né? Porque dava 1/3 lá e aí você ficava com 1/3 de ano e ficava bem melhor de você trabalhar. Mas não tem problema. Para você não ficar, por exemplo, se fosse 6 meses e a taxa fosse em ano, aí era 0,5, tá?
eu poderia botar lá em meses e a taxa anual. Se fosse 6 meses, aí seria 6 em 12, em vez de usar 360, que é igual a 1/2 ou 0,5, tá? Tem essa parte também. Aí o tempo você poderia usar 0,5 ou 1/2, 6/12, se fosse 6 meses. Se eu tivesse digitado 120 como eu tinha programado, é porque aí foi um erro, depois foi que eu vi, eu não quis mais voltar atrás, deixei. Se fosse 120 equivale a 4 meses, né? Porque o mês tem 30 dias também. É considerado 30, todos os meses comerciais são considerados 30 dias. Então, 120 daria 4/12, em vez de usar 120 sobre 360. Mas, se você usar 120 por 360, vai acontecer você chegar nisso aqui, ó. Chegar a 1/3, porque você simplifica, tá? Aqui por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 3. Se você pegasse os 120 dias por 360, olha o que acontece. Eu corto esse com esse. Aí dá para mim simplificar. 12 por 12 dá 1. E 36 por 12 também dá 3. Não muda, tá bom? Então, assim, se tiver em dias para ano, usa a quantidade de dias e o denominador 360. Ou, se for uma quantidade de dias que dê meses fechado, aí use a quantidade de meses dividido por 12, tá bom? E fica bacana. Eu vou fazer um vídeo hoje à tarde com uns 3 exemplos desses para reforçar. Porque lá na plataforma vai ter uns exercícios dessa maneira, tá bom? A gente vai estar usando. E aí vocês finalizam isso aí. A última que eu vou comentar agora, só para a gente finalizar o nosso horário, que eu já estou aqui no limite, diz o seguinte: em uma promoção, numa revenda de carros, está sendo dado um desconto de 18% para o pagamento à vista. Olha só, pagamento à vista. 18%. Se um carro é anunciado por 16 mil, então qual o preço de pagamento à vista? Pessoal, massa isso aqui. Bacana, muito simples. Por quê? Porque eu só tenho um desconto, não entrei nem em desconto sucessivo. Você vai pegar 18% de 16 mil, tá? E isso aqui é o desconto. Olha só, isso é o desconto. Agora me diga, esse desconto vai ser o preço à vista? Não vai ser, tá? O desconto é o que vai ser tirado. Então, a pergunta aqui, o comando não é qual é o desconto. A pergunta é qual é o preço de pagamento à vista. Você vai calcular o desconto e vai tirar esse desconto. Ou seja, vai ser... Ó, vou botar bem aqui. Eu não vou fazer esse cálculo aí não. Vou deixar só assim para vocês calcularem. Isso aí vai ser o desconto. E o preço à vista vai ser isso aqui, ó. Vai ser 16 mil menos o desconto. Pronto, aí é com vocês agora, tá bom? Eu espero que dê para contribuir aí com vocês. Essas próximas questões aí, tem algumas que dá para resolver com a explicação de hoje. Tem outras que eu vou estar postando vídeos para estar auxiliando vocês. E eu espero aí que vocês tenham, sei lá, clareado a mente de vocês, né? Para que possam estar melhorando aí a cada dia as nossas aulas, o nosso aprendizado. O objetivo aqui é que vocês aprendam de verdade. Então a gente se despede.